Olá, aqui é o Thiago. Eu tô um tempinho já sem gravar podcast, estou voltando agora. Como eu disse no último vídeo, eu vou fazer esse podcast e depois eu vou voltar com os assuntos de teor mais filosófico, vamos colocar assim. Algumas pessoas estão sentindo falta, eu também, mas enfim. ah, Nesse podcast eu vou falar sobre um livro, um PDF mais especificamente falando, que eu li recentemente, chamado The Rational Male. Alguns de vocês talvez já devam conhecer, alguns talvez já tenham até lido. É um PDF de cunho, vamos colocar assim, masculinista. Eu diria que é uma leitura quase que obrigatória para todo mundo que segue a linha da Red Pill, para MGTOW, membros da Real Masculinista, sei lá o que você se autodenomina. Mas enfim, se você é um adepto da Red Pill e ainda não leu este livro, eu recomendo muito que você leia. Eu vou deixar aí na descrição desse podcast um link para quem quiser baixar e ler e tal. Mas já aviso que está em inglês, não existe versão para esse livro em português, até porque ele foi escrito por um anônimo. Então, até o momento, ninguém se disponibilizou a traduzir e tal. Mas enfim, como eu já falei já 500 vezes nesse canal, estamos em 2019. Eu acho que é hora de você aprender inglês, você que está ouvindo não manja. Mas enfim, vou falar sobre as minhas impressões sobre esse PDF, algumas coisas que eu acho interessantes de serem comentadas e alguns fatos sobre a sociedade em si que eu concordo com o autor do texto. Bom, primeiramente eu devo dizer que esse livro me impactou um pouco, não porque esse livro falava algo que eu não sabia, digamos assim, mas sim porque esse livro parte de um ponto de vista puramente e meramente biológico determinista, vamos colocar assim. E para quem me conhece, para quem acompanha o meu canal e tal, ou às vezes até acompanha meus inscritos, sabe que eu sou uma pessoa mais transcendentalista, vamos colocar assim. Fazendo uma analogia, basicamente, o escritor desse livro, ele segue uma linha filosófica mais para a linha do Freud. Tudo bem, Freud foi psicólogo, mas só fazendo uma analogia. O escritor desse escrito, tá mais para Freud, vamos colocar assim, para quem tudo é basicamente instinto sexual reprimido, e desejo sexual pela mãe, pelo pai, por aí vai. Enquanto eu, Thiago, sou mais uma espécie de Jung, Carl Gustav Jung, que para quem sabe, Jung era um cara que admitia as coisas que o Freud já tinha apontado, porém ele também acreditava na espiritualidade humana, ele também acreditava na importância, no papel da religião, da figura de Deus para o ser humano. Ele, além desse lance do sexo e da biologia e tal, ele também entrava bastante em conta um certo idealismo, vamos colocar assim, sobre o ser humano, e quanto esses idealismos não determinam o ser humano. Então, fazendo uma analogia, o escritor desse livro é Freud e eu sou Jung. Então, de certa forma, ler o que ele escreveu e tal de primeira foi para mim um pouco meio impactante, porque é basicamente o que está ali é puramente fatos biológicos, vamos colocar assim. Então o autor fala sobre pergamia, fala sobre como funciona o instinto do macho e fêmea, como que funciona a interação entre macho e fêmea, e também fala bastante sobre como a nossa sociedade, a sociedade moderna, está pautada e coisas, comportamentos biológicos do ser humano que influenciam no funcionamento da sociedade. O que, no ponto de vista do autor do texto, ele escreve que muitas das leis, dos conceitos sociais, muito basicamente do que constitui a sociedade, seja em formato de tabu, seja em formato de lei, seja em formato de consenso coletivo, vamos colocar assim, seja no formato do que for, muitas das coisas que existem por aí são aspectos do ginocentrismo, que seria, para quem não sabe o que é isso, ginocentrismo seria colocar a mulher no centro no centro das atenções, no centro da linha de proteção, vamos colocar aqui, sim, saca? Mas eu ainda não vou falar sobre essa parte social, eu vou primeiramente falar sobre... Eu vou falar mais sobre dois aspectos do livro que me chamaram a atenção. O segundo é esse aspecto social, mas o primeiro que eu vou falar é sobre o aspecto mais biológico da coisa. Biológico e individual da coisa. O autor do livro, isso que eu tô falando, eu também, a maioria das coisas que eu falar aqui, que eu tô citando, eu tô falando justamente porque eu concordo.
O autor do livro afirma que basicamente as mulheres são hipergâmicas, vamos colocar assim. Acho que a maioria de vocês já sabe, eu até já falei um pouquinho de hipergamia aqui no canal. Só que eu falei de hipergamia somente no caráter de ser a fêmea ter várias escolhas por uma consequência natural do fato sempre do macho sempre ser o que corre atrás e tal. Mas a hipergamia, além desse fato de que faz com que a fêmea sempre tenha mais opções do que o macho, também tem outro fato ligado a isso que é uma consequência desse fato de que a fêmea tem várias opções. A consequência é que a fêmea quase sempre, sempre ou quase sempre, ela vai escolher o macho alfa, vamos colocar assim, o macho alfa do grupo como progenitor dela, como progenitor e protetor. Por quê? Porque a fêmea, basicamente do ponto de vista biológico e do ponto de vista real, a fêmea, as mulheres são mais frágeis, vamos colocar assim, elas são mais vulneráveis do que o homem, no geral. O homem é mais forte, o homem tem mais físico e para se defender e tal. E isso parte de um ponto de vista não somente biológico, mas até instintivo. A fêmea procura alguém, um macho, para qual possa proteger ela dos mais diversos perigos possíveis. É um macho que, de certa forma, que entenda ela, entenda entre aspas, e que proteja ela e que, aqui palavra de Thiago, que a foda com força, vamos colocar assim. Mas aí não é exatamente esse o ponto, essa parte de foder com força sou eu, Thiago, que tô falando. Mas enfim, continuando. Uh, e aí a fêmea, basicamente, isso é seguindo o fato biológico, a fêmea é hipergâmica. E essa hipergamia da fêmea faz com que não somente ela tenha mais opções de escolha do que o macho, quase sempre, não somente isso, como também ela quase sempre vai escolher aquele macho que vai dar que isso é coisa do inconsciente, isso não é coisa que a fêmea vê o macho, ela pensa tipo, nossa, aquele macho vai me dar uma boa prole. Claro que não, claro que nenhuma fêmea pensa isso no consciente, sabe? Mas no inconsciente, no lado instintivo da coisa, talvez por fatores do tipo feromônios, talvez por fatores puramente instintivos, talvez por fatores que escapam da capacidade de captação e compreensão humana, mas basicamente as fêmeas percebem quais são os machos que podem dar uma melhor prole para ela, uma melhor qualidade de prole para ela, e não somente isso, aqueles também que podem prover uma maior segurança para ela e para a prole, e aí baseado nisso ela escolhe o macho no campo de possibilidade dela, que melhor se adapta a essas necessidades delas, que são necessidades pura e meramente biológicas. Eu não condeno as mulheres exatamente por serem assim, porque simplesmente isso é um fato biológico. A fêmea é mais fraca do que o macho. Então, por isso, ela precisa, de certa forma, ser protegida pelo macho. Isso é puramente biologia, não é coisa do tipo, feminismo. É biologia, basicamente. E isso funciona em todas as espécies animais e também na espécie humana, com o adendo de que no caso do ser humano entram também alguns fatores do tipo dinheiro, posses, materiais, prestígio social, vamos colocar assim, mas a premissa é mais ou menos a mesma. A fêmea escolhe aquele que pode dar um futuro para ela, basicamente. Aquele que está na mesma posição que ela, ou se possível, mais acima dela, que tem uma condição de vida melhor do que ela, vamos falar assim. Por isso que muitas pessoas, principalmente do meio da Red Pill, dizem que fêmea suga os recursos do macho e tal. O que tem uma pontinha de verdade, mas eu também não acho que é bem assim, saca? Acho que tem fêmea, fêmea e macho. Se o macho, sabe, dá os recursos para ela, pra fêmea, o macho que é burro também. Ainda mais que nós somos seres humanos, nós somos seres racionais, nós usamos o cérebro. Ou pelo menos deveríamos usar o cérebro. Mas enfim, continuando minha linha de raciocínio. Isso seria, digamos, o lado negro da fêmea. Então, por exemplo, a fêmea nunca vai ficar com o Betinha, nunca vai ficar com aquele cara legal, ou no máximo ela vai ficar com aquele cara legal e vai durar só por um tempo e vai acabar, ou até mesmo ela vai usar aquele cara, ela vai estar com aquele cara legal, mas assim, vai ter um negócio, entre aspas, relacionamento sério com aquele cara legal, mas quem vai foder ela é o alfa. Que é uma coisa que acontece por aí direto. A gente vê umas minas se relacionando com Betinha,
um betinha comum, um betinha padrão e tal, e essas fêmeas por vezes acabam pulando a cerca com um macho mais alfa, vamos colocar assim. Eu mesmo já vi isso, eu mesmo já passei por isso, para ser bem sincero. Já, sei lá, acho que, pra ser bem sincero, isso é que eu tô fugindo um pouco do assunto, mas utilizando a minha própria vida como exemplo pessoal, já umas 3 vezes, para ser bem sincero, eu já meti chifre em alguém e esses 3 casos em que eu meti o chifre no cara, 2 deles eu não sabia, não queria realmente, um dele... Não, um dele eu tenho culpa, os outros 2 eu não sabia, mas enfim, elas me mostraram, tipo, foto do namorado delas e tal, falaram um pouquinho do namorado delas e tal, e pra mim, em todos os 3 casos, era bem claro, era um Betinha. Sabe, não é aquele cara, sei lá, que o cara é ruim, o cara não sabe meter, ou o cara ignorante, não sei, não é aquele caso de cara que é um filho da puta e que leva chifre por ser filho da puta. Não, era simplesmente caso de Betinha, um cara sujeito comum, gente boa, mas que por não ter esse lado mais animalesco, esse lado mais forte, vamos colocar assim, porque querendo ou não, no inconsciente as fêmeas também medem isso. O quanto aquele cara é ou não é instintivo, animalesco, sabe? Que isso também ajuda a proteger elas. Então, caras que não têm isso, ou que simplesmente por vias naturais ou porque foram podados pelo sistema em que a gente vive, são caras que por vezes são os famosos betas e que frequentemente são chifrados, vamos colocar assim. É por isso mesmo que num vídeo que eu upei no outro canal, falando sobre relacionamentos e tal, eu falei que, especialmente nos dias de hoje, eu acho que pro beta comum compensa ele se abster de relações com mulheres no geral. Ele virar incel, ele virar MGTOW, sei lá, o que ele quiser. Por quê? Porque se antigamente isso já existia, se isso simplesmente desde a criação, isso daí já é um fato biológico, hoje em dia isso está exponencializado por conta da sociedade e das leis e da estrutura social na qual a gente vive. Eu acredito que feminismo, e não somente feminismo, mas até o Estado, às vezes, e as leis, exponencializam isso daí. E basicamente eu diria que esse é um dos piores tempos para você ser beta. Porque ou muito frequentemente você não vai arranjar fêmea nenhuma, ou você vai arranjar uma fêmea de muita má qualidade, vamos colocar assim, ou você até vai arranjar uma fêmea mais ou menos, mas você vai ter que ser chifrado, basicamente. Você vai ter que ter a consciência de que muito possivelmente você vai ser chifrado. Mas enfim, continuando. Então, basicamente, esse seria o lado negro das mulheres, seria esse fator hipergâmico que faz com que elas sempre escolham um macho que está acima delas e que passe esse lance de segurança para elas e segurança da prole também. E também, ligado a isso, também tem aquele fato que também é muito comentado na galera Red Pill, nas comunidades Red Pill e tal, que muito frequentemente as mulheres trocam o cara por um cara melhor, sabe? Eu acho que isso também é parte da hipergamia, saca? As mulheres, pelo menos as mulheres comuns, sei lá, 95% das mulheres, se elas veem um cara, por exemplo, elas estão com um cara, mesmo que elas tenham um relacionamento que esse cara já faz sei lá quanto tempo, sei lá quantos anos, mas se elas acham um cara que tá em melhor condições do que esse cara com quem ela tá, e esse cara aparentemente também tá interessado, esse cara, sabe, tem um prospecto melhor de dar segurança e condições melhores para ela, muitas vezes essas mulheres acabam trocando o cara que elas estão por esse outro cara. E isso é uma coisa, isso é um fato que eu vejo muito recorrente, relatos muito frequentes sobre esse tipo de coisa, sobre uma mulher, sobre, sei lá, minha namorada estava comigo há 3 anos e aí de repente ela me abandonou e um mês depois ela estava com outro cara, um cara rico, um shed, ou sei lá o que, um bombado, enfim. Isso é um tipo de coisa que eu vejo frequentemente gente relatando sobre isso, e eu digo que isso é real e isso tem um amparo biológico. A biologia assim impera. A mulher é um lado mais... ela é basicamente, entre os dois gêneros, ela é o gênero mais fraco, o gênero que precisa de maior proteção, vamos colocar assim, e aí ela se utiliza do seu valor sexual, da moeda da vaginal, vamos colocar assim, para escolher o macho que vai dar a melhor possibilidade dela se proteger, sabe?
Além disso que eu tô falando, também entram alguns fatores de ordem psicológica. Mas eu não vou entrar muito nesse domínio, porque se eu fosse entrar muito nesse domínio, sei lá, ia ficar um podcast muito grande. Mas enfim, basicamente é isso daí. A hipergamia faz com que a mulher, a fêmea, sempre procure o macho que possa propiciar para ela melhores condições de subsistência, de proteção e também de subsistência de uma possível prole. E tudo isso que eu tô falando, às vezes, acontece a nível inconsciente, sabe? Ela só sente isso. Então, não é nem a nível consciente, por exemplo, que ela vê um cara melhor e aí ela quer trocar o namorado dela por esse cara melhor. Não é nem a nível consciente, às vezes, que isso acontece. É simplesmente a nível de sentimentos, a nível de inconsciente. Por quê? Porque tá no instinto dela seguir aquilo. E é claro, eu não tô falando aqui que toda e qualquer mulher faria isso daí. Ah, ela vê um cara melhor do que o namorado dela e ela vai trocar necessariamente. Não tô falando isso, tá? Mas eu acredito que na maior parte dos casos, ainda mais para a gente viver no estado social, nesse establishment, vamos colocar assim, que a gente vive, isso acontece. Simplesmente a fêmea acha um macho que é melhor para ela, ela troca o macho, ponto, acabou. E ponto. Não tem muito, depois disso o cara se vinga, ou sei lá, o cara melhora de vida e ela toma no cu. Não tem muito isso, pelo menos na maioria dos casos. Enfim, esse é basicamente o lado negro, vamos colocar assim, da fêmea. E a fêmea não é que ela se aproveita conscientemente, mas é como eu disse, ela se utiliza do valor dela, do mercado bucetal dela, da juventude, vamos colocar assim, por vezes dela, para conseguir um macho de melhor qualidade. Tudo bem que ela só começa a se estabilizar, digamos assim, para termos de relacionamento sério e buscar mais essa proteção e tal, muitas vezes depois dos seus 25, depois dos 30 anos, que aí com 30 anos, 28, 30 anos, é quando o valor dela começa a diminuir. Isso eu já vou explicar daqui a pouco. Mas enfim, antes de falar sobre isso que eu acabei de falar, eu quero falar sobre... Porque muito se fala entre a comunidade Red Pill, a comunidade, sabe, dos realistas, MGTOW, sei lá, desse fato biológico que é a hipergamia feminina. Mas muito se fala desse lado, mas pouco se fala de que o homem também tem um lado negro. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, sobre esse lance da sexualidade e tal, mas o homem também tem um lado negro. Vou tomar só uma água e já volto aqui a falar. O fato é que enquanto as mulheres são hipergâmicas e têm esses comportamentos que eu acabei de falar, o homem também tem o seu lado negro, que não necessariamente... O homem não é hipergâmico porque simplesmente a constituição biológica, psicológica, de organização social e etc. do homem para a mulher difere bastante. Mas basicamente o lado negro, vamos colocar assim, do homem, em termos de moral tradicional, em termos de daquilo que é socialmente aceitável ou não, o lado negro do homem é que o homem é um animal poligâmico. Enquanto a mulher ela é um animal que por natureza ela é hipergâmica, e isso não retira o status dela, vamos colocar assim, de que ela é monogâmica. Claro que tem suas exceções, tem aí as ninfas aí, o imaginário feminino, enfim, mas a mulher, ainda assim, ela é um animal predominantemente monogâmico. Embora ela sempre escolha o macho melhor para ela, o macho mais forte, ainda assim ela é monogâmica. O homem, por outro lado, ele não tem esse lado de escolher a melhor fêmea, porque simplesmente ele não tem muitas opções, não tem tantas opções quanto a mulher. Porém, o homem, em sua natureza, ele é poligâmico. E isso, eu vou falar sobre isso assim, em termos bem simples e fáceis de fácil entendimento. O homem, se pudesse, foderia todas as mulheres que ele vê na rua. Simples. O homem, se pudesse, ele foderia todo mundo que ele poderia foder, vamos colocar assim. Por quê? Porque existe na biologia, existe teoria evolucionista, tudo que é aí que vocês... Não precisa nem manjar um pouco, muito disso. Basicamente, quanto mais o homem, quando ele transa e se reproduz como uma fêmea, ele está passando os seus genes para a próxima geração, vamos colocar assim. E aí, quando ele transa e faz isso com uma mesma fêmea, ele está sempre passando os mesmos genes para a próxima geração. Ou seja, ele vai gerar um indivíduo novo, vamos denominar esse indivíduo novo X.
Se esse mesmo macho, ele não somente transa com uma somente fêmea, não somente se reproduz com uma só fêmea, mas ele se reproduz com, sei lá, 5 fêmeas, por exemplo, ou seja, ele tem um relacionamento poligâmico, ou sei lá o que, com 5 fêmeas, esse macho vai passar seus genes para fêmea X, para fêmea Y, para Z, para A e para B. Ou seja, a chance de que esse macho gere uma prole com qualidade, vamos colocar assim, qualidade genética, qualidade biológica, vamos colocar assim, qualidade mental, psicológica. A chance desse macho gerar uma prole com melhor qualidades biológicas no geral, quando ele se reproduz com várias fêmeas, é maior do que quando ele só se reproduz, só faz o ato com uma única fêmea. Por quê? Eu não estou falando que, por exemplo, se o macho só se reproduz com uma fêmea, que isso necessariamente vai dar uma prole ruim. Não, às vezes muito pelo contrário. Porém, por via das dúvidas, num aspecto evolucionário da coisa, num aspecto inconsciente, instintivo, vamos colocar assim, o macho, quando se reproduz com várias fêmeas, ele está garantindo, não exatamente garantindo, mas ele está aumentando a chance de gerar uma prole com melhor qualidade, uma prole mais bem desenvolvida, mais bem adaptada, vamos colocar assim. Então, do ponto de vista evolutivo, é melhor para o macho ele ele se reproduzir, ele procriar, ele vulgarmente falando, ele transar com várias fêmeas. E caralho, eu preciso tomar mais água porque tá foda. Por quê? Porque o macho assim fazendo, como eu disse, ele aumenta as chances de ter uma prole melhor, se reproduzindo somente com uma fêmea. Ele tem uma chance X de gerar uma prole melhor, se reproduzindo com 5 fêmeas diferentes, ele tem uma chance de 5x, vamos colocar assim. Ou seja, uma chance 5 vezes maior do que se reproduzindo só com uma. Então, do ponto de vista biológico, do ponto de vista evolucionário, evolucionista da coisa, é melhor para o homem ele sentir atração por várias fêmeas e tentar procriar com várias fêmeas do que ele tentar só com uma. Pode ser que só com uma ele gere uma prole melhor, somente com uma mesmo. Porém, do ponto de vista, como eu disse, biológico, não tem como ter certeza, simplesmente aumenta a chance quando ele consegue fazer isso com várias. Então, a nível biológico, a nível instintivo, o homem basicamente é um animal poligâmico. Se for seguir a natureza do homem, o homem simplesmente vai transar com várias, vai. Não é fortalecer. Enfim, ele vai transar com várias e vai se reproduzir com várias, porque do ponto de vista evolutivo, isso aumenta a chance de ter uma prole mais forte, basicamente. Isso eu vou ilustrar também com exemplo fácil, eu mesmo. Não que, sei lá, eu esteja transando com mais de uma pessoa. Mas enfim, como eu já falei aqui no canal, eu namoro e tal. E assim, o relacionamento meu com a minha namorada tá ótimo, eu diria. Não tem nada que esteja atrapalhando a gente ou nenhum problema. A gente não briga, basicamente. É um relacionamento que eu não consigo imaginar muito melhor, um relacionamento muito melhor do que a gente tem. Enfim, é um relacionamento muito bom. E mesmo assim, mesmo eu tendo uma fêmea que eu gosto, a gente estando fazendo algo juntos e ela suprindo minhas necessidades e blá 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 blá, ainda assim eu sinto, não que sei lá, eu sinta necessariamente vontade de foder outras fêmeas, nem sempre, nem sempre. Mas assim, eu sinto que instintivamente eu sinto vontade de proliferar, vamos colocar assim, de procriar não é exatamente de procriar, mas só eu sinto um leve instinto às vezes por algumas fêmeas aleatórias, algumas fêmeas que eu nem conheço, e esse instinto que eu sinto de querer proliferar com outras fêmeas é algo que não tem assim uma base racional do porquê. Porque racionalmente falando, eu tô com a minha fêmea, eu tô feliz com ela e pronto, acabou. Isso já deveria por si só ser motivo suficiente para não fazer eu, sei lá, olhar para outras, desejar outras, ou sei lá. Mas às vezes eu acabo por, assim, questão de um momento, questão de, sei lá, 5 segundos, que eu olho para uma fêmea, vamos supor, vi uma fêmea que eu acho atraente, vi a fêmea na rua,
a fêmea passando assim na minha frente na rua, e durante 5 minutos me vem pensamentos como se eu fosse solteiro, sabe? Me vem pensamentos do tipo, será que eu conseguiria comer essa mina? Ou então, tipo, caralho. Ou alguma coisa assim, saca? Que são tipos de pensamento que basicamente na parte não seguem a linha racional de quem eu sou. Por quê? Porque racionalmente falando eu sei que eu estou com uma fêmea, a gente tem um relacionamento monogâmico, isso já tá acertado e ponto, acabou, é só eu e ela. Mas instintivamente falando, querendo ou não, às vezes acabo vendo outras fêmeas, seja na rua, seja, sei lá, no prédio, na puta que pariu, que, assim, durante 5 segundos eu esqueço completamente que eu tenho uma fêmea, que eu estou namorando, que eu estou já em um relacionamento sério, que as coisas estão bem, sabe, entre eu e ela. E, sabe, isso, como eu disse, é algo instintivo, não é algo racional, não é algo que eu escolhi. É simplesmente instintivo, sabe? Então, assim como a mulher tem esse lance, essa parte feia, vamos colocar assim, da hipergamia, de que muito possivelmente ela vai ter trocar pra ficar com outro cara, você, homem, você que acha aí que é bonitinho, que você só quer uma fêmeazinha, que você, ai, amor e romance, e ai, você é a única da minha vida. Não, não é bem assim, cara. Nós, homens, nós também temos o nosso lado negro, o nosso lado negativo segundo a moral tradicional, vamos colocar assim, segundo o status quo da coisa. Nós homens somos animais poligâmicos. Nós, se pudéssemos, foderíamos com todas as fêmeas que a gente vê na rua. Isso eu acho que eu nem preciso justificar muito. Qualquer homem sincero te falaria isso. Fala isso. Eu mesmo estou falando isso. E olha que eu nem sou o ser mais sexuado do mundo. Eu tenho até um leve pezinho na sexualidade, mas mesmo assim eu ainda sinto, sabe, como eu disse, aqueles 5 segundos do tipo, caralho, que gostosa, ou sei lá, nossa, caralho, será que eu conseguiria comer? Enfim, esse tipo de pensamento. Como se eu estivesse solteiro e tal. E, ler sobre isso, ler sobre esses dois lados, sobre o lado negro de cada um, isso daí, de certa forma, me impactou, saca? Porque no livro, no PDF do The Rational Male, assim, eu só tô falando assim de basicamente pegando os pontos assim de maior proeminência, de maior destaque para mim, abordando eles aqui. Mas no livro, no PDF em si, o autor fala de uma maneira mais aprofundada sobre a hipergamia. Ele fala também sobre essas coisas aqui que eu tô falando, mas ele fala de uma... ele contextualiza isso com sociedade, contextualiza isso com comportamento dos gêneros e etc. Então ele fala disso daí de uma maneira mais que vai mais fundo do que eu tô falando aqui. Então isso daí me impactou de certa forma. Porque foi, digamos assim, não algo que eu não acho que está correto, mas algo que eu gostaria que não fosse correto, digamos assim, algo que eu gostaria de poder olhar para a realidade e falar, não, as coisas não são assim. Mas sim, as coisas são assim, pelo menos para 95% da humanidade, pelo menos a ocidental, vamos colocar assim, as coisas são assim. A maioria das pessoas, a maioria das mulheres, elas facilmente te trocariam por um macho melhor. E você, homem, se você tivesse a oportunidade, você facilmente trairia sua namorada se você tivesse uma oportunidade, vamos colocar assim. E eu acho que isso justifica o lance do homem ser poligâmico, isso justifica o porquê até algum tempo atrás, algumas décadas atrás, o homem trair muito mais do que a mulher. Também existia um status quo, um estímulo, não é estímulo social, mas um estado social, vamos colocar assim, que fazia com que isso acontecesse, do homem trair mais do que a mulher. Mas basicamente, o homem está mais ligado ao sexo do que a mulher, resumidamente. E acho que isso por si só já ajuda a explicar por que até algum tempo atrás, alguns séculos atrás, o homem traía muito mais do que a mulher. Mas hoje em dia a gente vive em um outro contexto, feminismo, Estado moderno e tal, uma série de coisas que fazem com que não somente o homem hoje em dia traia, mas muito frequentemente a mulher também, e às vezes os dois traem, um trai o outro, e isso é algo normal, isso é algo até já combinado, enfim.
Então, esse foi o primeiro aspecto do livro que me chamou a atenção, e como eu acabei de falar, no livro ele fala disso de uma maneira mais detalhada, mais aprofundada, então se vocês quiserem ter conhecimento sobre, eu recomendo que vocês baixem e leiam o PDF. E um segundo ponto que o autor do texto escreveu e que me chamou a atenção é que ele defende veementemente, assim como a maioria dos MGTOWs que eu vejo por aí defende, assim como a maioria dos Red Pilados ou sei lá o que defendem por aí, que principalmente na modernidade, isso já acontecia já há séculos, às vezes até há milênios atrás, mas principalmente na modernidade, a gente está vivendo em um estado de coisas que muito frequentemente favorece a mulher em detrimento do homem, num estado social em que a vida da mulher tem muito mais valor do que a vida do homem. Eu acho que isso daí é algo meio fácil de explicar, porque feminismo, porque hoje em dia homem é porque enfraquecimento dos homens, homem é tratado como estuprador em potencial. Tem também a questão de casamento e divórcio, de filhos também, repartição de bens, uma série de questões que Lei Maria da Penha, lei do não sei o que, do consentimento, estupro, os caralho, tem uma série de questões que fazem com que o sexo feminino hoje em dia tenha maior vantagem em uma série de questões do que o sexo masculino. Mas não somente existe um problema nisso. Esse é um problema de ordem social, um problema de ordem estatal, vamos colocar assim, que praticamente todas as sociedades e estados modernos, ocidentais pelo menos, estão passando. Claro que a maioria da população aí nem vê esse tipo de problema, nem vê isso necessariamente como um problema, essa supervalorização da mulher em detrimento do valor do homem. A maioria das pessoas nem sabe disso, nem sabe o que é MGTOW, nem sabe desse tipo de coisa. Mas não somente existe esse problema de ordem social, como existe também um problema que vai além do social, que vai também na história, na cultura e até mesmo na biologia das coisas por si só. Por quê? Porque, bom, existe basicamente um Estado, o Estado serve para proteger as pessoas, certo? Ou pelo menos essa é mais ou menos a ideia de existir um Estado, proteger e gerar um bem em comum. Uh, Porém, já faz alguns, talvez, séculos, que basicamente o Estado vem protegendo como uma de suas cláusulas, suas bases. Ele possui como eu posso falar? Como uma de suas regras, vamos colocar assim, proteger os mais fracos. Só que por vezes o Estado, nesse mais fracos, vamos colocar assim, entre aspas, mais fracos, o Estado coloca a mulher nessa posição. Então, além de colocar, por exemplo, nessa posição de mais fraco, crianças, pessoas com algum tipo de problema, seja de físico, seja mental, e pessoas mais idosas, coloca também, muitas vezes, as mulheres no mesmo barco. E isso cria. Isso não é de agora, isso já vem de alguns séculos. Isso cria basicamente uma sociedade de mulheres que se amparam no Estado para qualquer coisa, que é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê basicamente um monte de feminismo, tentando criar um monte de lei que sirvam aos propósitos delas. E muito frequentemente isso acontece, essas leis são aprovadas, as fêmeas conseguem mais benefícios além do que elas já têm, etc, etc, etc. Basicamente, isso já vem, como eu estou falando, de séculos atrás, não é algo que surgiu hoje. Aos, sei lá, 50 anos atrás que o Estado começou a ter essa concepção de que mais fraco também engloba a mulher, portanto, a mulher tem que ser mais protegida, de maneira geral. Não, isso daí já vem de séculos, isso vem também da nossa cultura, vamos colocar assim, com conceitos culturais que às vezes são muito velados, são conceitos que a gente nem vê direito, mas existe uma cultura na parte ocidental da coisa, que prega que o homem deve se sacrificar pela mulher. E quando eu falo de se sacrificar pela mulher, é nos mais diversos âmbitos possíveis. É no âmbito financeiro, é no âmbito do trabalho, principalmente para os mais conservadores. O homem tem que sustentar a mulher, tem que dar um futuro para ela, etc, etc.
é no âmbito, como eu já disse na primeira parte, da proteção à mulher, e é também. O que eu tinha acabado de falar? Eu não sei, eu tô me enrolando todo agora para falar. Mas enfim, a gente vive numa cultura de proteção excessiva à mulher. E isso gera uma desvalorização da vida do homem, porque por vezes o homem tem que proteger a mulher, não somente nesses aspectos que eu falei, mas até no aspecto literal do homem ter que proteger com a própria vida a mulher, porque a mulher é tido como um dos lados mais fracos da história. E eu acho que é um tanto quanto questionável quantas mulheres são realmente mais fracas ou não. Eu acho que é que nem no meu podcast que eu falei sobre condicionamento social e hipergamia. Eu acho que frequentemente nós, a sociedade em que a gente vive, isso já vem de faz tempo já, não é de agora, não é de feminismo, não é, isso daí já eu diria que vem de séculos. A gente vem de uma cultura que a gente condiciona as mulheres a serem acomodadas, a serem medíocres, por falta de termo melhor. Por quê? Porque o homem faz tudo por ela. O homem provê as coisas na casa por ela. Em caso de divórcio, de qualquer merda, a maioria das coisas vai para a mulher. O homem tem que prover a mulher proteção até mesmo com a própria vida. O homem tem que prover leis, até mesmo leis, porque o Estado e as leis e tudo mais que existe aí na sociedade foi criado por homens. Não foi mulher que, sei lá, criou a Constituição, que criou o poder judiciário, que criou, sabe, os cargos legislativos. Não, nada disso quem criou foi mulher. Tudo isso quem criou foi homem. Então, um homem, até mesmo, as mulheres se utilizam até mesmo de instituições, de conceitos, de tratados, vamos colocar assim, que foram criados pelos homens para criar leis e vantagens para si mesmas. E isso que eu tô falando, isso eu não tô falando, sei lá, para vocês que estão ouvindo, vocês começarem a tratar a mulher como vilão e essas mulheres, essas filhas da puta. Não exatamente o que eu quero dizer é isso. Porque, como eu disse, isso às vezes acontece a nível inconsciente da mulher. Ela sente que a própria entre aspas, que a própria existência está sendo ameaçada. E aí, para isso, como ela sabe que ela, pela força, pelo, pelo lado mais primitivo da coisa, ela não conseguiria resolver, ela não conseguiria. É arriscado para ela resolver as coisas na base do aqui e agora, vamos colocar assim, do informalidade, ela recorre ao Estado, ela recorre às leis para garantir essa proteção para ela. Então não é algo. E ela, no inconsciente dela, no lado instintivo dela, ela sabe disso. Ela sabe que, sei lá, que se um cara quiser bater nela, tanto conscientemente quanto inconscientemente, ela sabe que é melhor ela chamar a polícia do que ela mesma, sei lá, se defender do cara. Por quê? Porque ela é mais fraca do que o cara. Então, as mulheres criam mecanismos que... Assim, o homem, quando ele precisa resolver alguma coisa, quando ele tem que... quando ele tem alguma espécie de conflito, ele tem tanto a via do diálogo, quanto também a via da violência, basicamente. Homens muito frequentemente recorrem à violência, querendo ou não, para resolver seus conflitos. E isso é algo natural do homem, isso é algo que é instintivo, sabe, por vezes. Já as mulheres não. Essa via, as mulheres resolvem, elas também têm esse lado de resolver as coisas pelo diálogo, mas essa outra via, a via da violência, vamos colocar assim, nas mulheres, é uma via que para elas, não somente elas não têm um instinto para resolver as coisas nessa via, como também elas desde cedo são criadas nos moldes para não seguir por esse lado. Então, por isso, as mulheres pressionam e fazem uma série de coisas, até no âmbito da política, para criar leis e para criar conceitos e a puta que pariu, sabe? Pressionam o Congresso, pressionam sei lá quem para aprovar leis que sirvam a elas, porque no fundo elas sabem que elas são o elo, o lado mais fraco, sabe? Então, existe um problema, e agora também entra o problema biológico. Existe também, além dos problemas, isso também existem outros problemas relacionados ao social, outros problemas relacionados às leis, ao Estado e etc.,
que menosprezam o homem e enaltecem a mulher. Existem outros, mas para não me alongar muito, também existe um problema. Além desses problemas sociais, estatais, etc., existe também o problema biológico, que é basicamente a causa de todo esse... Eu não diria que é a causa, mas uma das causas maiores de toda essa discrepância existente no quanto a gente protege os homens e o quanto a gente protege as mulheres. O quanto a vida do homem é protegida e valorizada e o quanto a vida da mulher é protegida e valorizada. Essa discrepância, esse fato biológico, se exige no simples fato de que nós, homens, temos instintivamente o desejo ou o dever, entre aspas, e isso, como eu estou dizendo, é imposto pela biologia, não é algo nem que a gente pense assim com a racionalidade, é algo que a biologia impera que a gente se sacrifique pelas mulheres. Por quê? Porque só assim, se sacrificando para as fêmeas, a gente consegue uma fêmea. E muitas vezes, como eu estou falando já, o se sacrificar pela fêmea inclui você se sacrificar literalmente. Então, existe uma biologia por trás, existe um contexto maior assim, por trás de tudo que eu estou falando, que é um contexto imutável do homem, que é um desejo imutável do homem de que se ele for seguir a biologia dele, ele vai sempre proteger a fêmea em detrimento da própria vida. Porque, como eu disse, a fêmea é mais fraca, porque isso ajuda, esse senso de proteção e de dever para com a fêmea, ajuda o macho a conseguir a fêmea. Isso também tem um certo enaltecimento social do homem que se sacrifica pela fêmea. E por aí vai. Por exemplo, eu já vi em casos de noticiário, jornal, essas porra aí, vários casos de caras, por exemplo, que salvaram a mulher, ou às vezes até mesmo que deram a vida para a mulher, que era a mulher que era para ter perdido a vida e ele que perdeu a vida pela mulher, que esses caras que dão a vida para a mulher são enaltecidos, são tipo tratados como verdadeiros heróis, sabe? Tipo, uou, o cara salvou a mulher, que cara maravilhoso, sei lá o quê. Eu já vi vários casos assim na TV, jornais, etc. Mas eu nunca vi um caso de, por exemplo, um cara que deu a vida para um outro cara, sei lá, o cara ia morrer, aí o outro entrou sei lá, ia tomar um tiro, daí o outro entrou na frente pro cara não tomar o tiro. Eu nunca vi um caso assim, de homem protegendo outro homem, e que o cara que morreu foi tão enaltecido, tão, sabe, reconhecido socialmente falando, quanto em comparação com o cara que dá a vida pela mulher. O fato é, quando o homem dá a vida por outro homem, isso possui um valor, mas não é algo que é, sabe, socialmente e biologicamente falando. Ele tem um valor, mas não tem um valor tão alto, tanto socialmente quanto biologicamente falando, do que quando o homem dá a sua vida, como eu disse, às vezes até literalmente por uma mulher. Quando o homem dá a sua vida por uma mulher, ele é tratado como um verdadeiro herói. Quando o homem dá a sua vida por um outro homem, isso é tratado como um fato tipo, belo, bonito, mas é só isso. O cara não é tratado como um herói, como um tipo, caralho, que o mundo precisa de mais gente assim, sabe? Não é tratado nesse viés. É tratado também num viés positivo, mas muito menos do que é quando um homem que dá vida pela mulher, sabe? Então, eu acho que... E aí, esses problemas de ordem social, de ordem estatal, do Estado, sabe? Às vezes, identificar... Isso vem... eu acho que, como eu disse, a raiz de todo o problema é na biologia. Da biologia, que é esse lance do macho querer proteger a fêmea por uma série de razões. Da biologia, isso daí pula para a sociedade, que a sociedade tem uma série de conceitos que priorizam a fêmea em detrimento do macho. Da parte do social vem o estatal, porque o Estado, seja antigamente, seja hoje em dia, o Estado possui uma série de conceitos, uma série de leis que por vezes também protegem as fêmeas, e do estatal vai pro coletivo inconsciente, vamos colocar assim, para a cultura que a gente vive, vamos colocar assim, a cultura predominante, que hoje em dia é a cultura infectada já por feminismo, infectada por uma série de fatores que vou falar agora, que é justamente o autor desse livro, o Rollo Tomassi, ele não somente critica
esse lado das fêmeas serem protegidas por esses fatores que ele diz. Mas ele também diz que a gente vive numa sociedade que desde cedo, desde que a gente é criança, desde que a gente ainda não sabe de nada, ela castra a gente, ela castra o homem. É uma sociedade que, de certa forma, ela incentiva a mulher, ela seguir esse lado hipergâmico, ela seguir o potencial hipergâmico dela, vamos colocar assim. Então é por isso mesmo que a gente vê, por vezes, um bando de feministas defendendo coisas que só comprovam a hipergamia. Vamos colocar assim, o Estado, não exatamente, não somente o Estado, mas todos os conceitos sociais que a gente vê por aí exponencializam a hipergamia, o potencial da hipergamia da mulher e castram o homem. A gente vive, e também é algo que me chamou nesse livro do Rollo Tomassi, porque ele diz que os homens, desde cedo, desde que eles ainda nem possuem consciência, basicamente, eles são castrados para viverem num modelo que serve à mulher. O que gera homens fracos, porque são homens que levam vidas de mulheres, basicamente. São homens que não são homens. Então, por exemplo, alguns fatos simples que são ligados a isso que eu estou falando. Desde cedo, isso vem, cara, como eu acabei de falar, isso vem desde cedo, desde coisa que às vezes, se você não parar e analisar, você não vê nem maldade nisso, mas se você vê assim, você vai ver que tem um lado que ganha e um lado que perde com isso. Um exemplo de algo que castra o homem e exponencializa o potencial da mulher. Escola, por exemplo. Existe, lógico que escola, educação e tal, isso serve não somente a esse propósito, digamos assim, esse propósito de dominação sobre os homens, não somente a esse propósito. Tem vários outros propósitos que eu enxergo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas assim, o que eu enxergo é que os homens, como eu já falei já várias vezes aqui nesse podcast, os homens de forma geral são animais mais solitários, menos sociáveis do que as mulheres. E para mim, um modelo de educação que incentiva o homem a ser um animal sociável e a ter que lidar e fazer amizade com vários outros homens, por um lado, é que assim, se existisse a possibilidade de formação de um Mannerbund, isso que eu tô falando, Mannerbund, você tá falando, que porra é essa? Tem um podcast que eu falo sobre o Mannerbund. Se você ainda não ouviu, procura lá nos meus vídeos, Mannerbund. Se fosse uma organização social, se fosse uma escola, por exemplo, que fomentasse, que possibilitasse a criação, o surgimento de um Mannerbund, ou dos Mannerbunds, eu ficaria quieto e falaria, nesse lado eu acho que não ocorre uma castração do homem nesse lado, porque pelo menos ele pode, sabe, na escola formar um Mannerbund e através disso se tornar um homem mais forte. Mas não, a escola é basicamente voltada para uma educação individualista no sentido negativo da coisa, de caráter social. E esse de caráter social é que é o problema. Por quê? Porque entre os dois gêneros, quem é mais voltado para o social do que o outro? Mulheres, o gênero feminino é mais voltado ao outro do que o macho é. O macho é mais individualista, é mais individual por natureza do que a fêmea. Por quê? Porque a fêmea precisa, também pelo lance de proteção, a fêmea precisa se proteger, e aí para se proteger ela tem que, sabe, estar mais agrupada com o grupo, ela não pode, sabe, depender somente de si mesma para se proteger e para garantir a sua existência, vamos colocar assim, ela depende do grupo. Então, por esse fator e por vários outros fatores, ela é mais sociável do que o homem. E aí, o homem, desde cedo, passar por esse acondicionamento em que ele tem que lidar com várias outras pessoas, ele tem que, sabe, viver em meio à diversidade e viver em sociedade, basicamente. Isso, de certa forma, castra o homem. Por quê? Porque o homem não está desenvolvendo quando ele vai para a escola e tem aula e os caralho, ele não está desenvolvendo a sua capacidade, o seu potencial de ser sozinho, de seguir o próprio caminho, de ser um macho alfa, vamos colocar assim. Ele está seguindo uma educação, um lado que é meio feminizante, sabe? Que é dele estar com o grupo e interagir com o grupo e tal, sendo que, como eu acabei de falar, isso é coisa predominantemente de fêmea, isso não é coisa de macho. Eu não tô falando que o homem não tem amigos, eu não tô falando que, sei lá, não é interessante pro cara passar por uma certa educação,
Mas o que eu tô falando é que é o modelo atual de escola, o modelo atual de educação que a gente vive, por vezes, inconscientemente feminiza um homem. E não somente isso, a gente vive a própria educação, as próprias escolas ensinam uma série de coisas que são questionáveis, vamos colocar assim. Questionáveis. As leis também. Tem uma série de leis que também são questionáveis. E todo o discurso que a gente vive, que a gente está afundado já faz anos, o discurso liberal e igualitarista de que somos todos iguais, o que o homem pode fazer, a mulher também pode fazer, homens e mulheres têm os mesmos valores e potências. Não, nós não somos todos iguais, nós não temos os mesmos valores, e eu acho que o que é do gênero feminino é do gênero feminino, e o que é do gênero masculino é do gênero masculino. Eu não estou dizendo que, por exemplo, um homem não pode ter algumas características de mulher e vice-versa, a mulher ter características de homem, algumas. Não estou falando isso. Pode ter sim e quase sempre tem sim. Mas o que eu estou falando é que existe uma diferença no modo como os homens deveriam ser educados e tratados e no modo como as mulheres deveriam ser educadas e tratadas. Do jeito que as coisas estão na educação e leis e várias outras coisas, elas estão muito mais sendo voltadas para as mulheres, atendendo às necessidades naturais das mulheres, do que atendendo às necessidades naturais dos homens. Isso ajuda a explicar também, porque a gente vive num contexto, uma sociedade de homens fracos, homens que não sabem fazer nada, homens que até mesmo as feministas desprezam, e etc, saca? E várias outras questões também que são tanto quanto questionáveis do quanto do quanto essas questões castram o homem, às vezes até mesmo no sentido literal, saca? Hoje em dia, qualquer tipo de discurso, experimenta aí você, sei lá, em qualquer rede social, publicamente você afirmar que homens e mulheres não são iguais, que algumas coisas que homens podem fazer, mulheres não podem fazer, e alguns ambientes deveriam ser só para homens, algumas coisas deveriam ser só para homens, e algumas coisas deveriam ser só para mulheres, e algumas coisas simplesmente não se misturam. Experimenta você falar esse tipo de coisa em qualquer ambiente. Que seria algo mais, uma educação mais assim, um entendimento mais de homem sobre o mundo. Isso provavelmente vai gerar briga, vai gerar discussão, vai gerar, dependendo de onde você estiver, seu banimento, vai gerar você ser expulso da panelinha, ser expulso da rodinha. Por quê? Porque a gente vive num contexto de educação ultraliberal, em que a gente é obrigado a aceitar tudo o que existe à nossa volta e tratar tudo como normal. Mas esse negócio de você ver tudo à sua volta como algo natural e aceitar tudo e ter, às vezes, até compaixão para com tudo, ou simplesmente achar que nada está errado, as pessoas têm o direito de ser quem elas quiserem ser, isso é feminino, isso são características femininas. Eu não estou querendo com isso falar que as fêmeas estão erradas em ser assim. Não, eu só estou falando que isso daí é característica feminina, e essa característica feminina desde cedo é colocada dentro, esses conceitos são desde cedo colocados dentro de todos os homens para fazer eles comportarem, não necessariamente para fazê-los comportarem-se como meninas, mas para castrarem o impulso de ser homem daquele homem. Por quê? Porque o homem é o único animal que faz revoluções. Eu nunca vi nenhuma revolução sendo guiada por mulher. Nenhum, sei lá, grande líder espiritual, grande líder de qualquer coisa. Tirando, talvez, Joana d'Arc. Tirando Joana d'Arc, eu nunca vi nenhum grande líder de porra alguma que seja mulher, basicamente. Então eu acho que isso de castrar os homens serve a vários propósitos. Serve talvez aos propósitos deles, entre aspas, serve a propósitos políticos, serve a propósitos biológicos, serve a propósitos de empresas que lucram com isso, com essa afeminização e enfraquecimento do homem. Serve para um monte de coisa, basicamente, mas no meu ponto de vista é inquestionável de que existe um estado social, um status quo que muito frequentemente enfraquece o homem, enquanto que exponencializa os desejos o lado mais instintivo da mulher, vulga hipergamia. E aí isso daí gera o que a gente vê hoje,
sabe? Mulher traindo o namorado ou marido Betinha, ou trocando por um macho melhor, relacionamentos abertos e por aí vai, sabe? Eu acho que eu não estou querendo, com tudo isso que eu estou falando aqui, dizer que, sabe, ser mulher ou que as características femininas estão erradas. Não. O que eu estou dizendo é que a gente está vivendo num contexto histórico social que, por demais, valoriza características femininas, é afeminado, vamos colocar assim, por natureza. E isso é ruim pro homem, isso é naturalmente ruim pro homem. A gente vive tem muitas características femininas e poucas características masculinas, de fato, no Estado e nos conceitos sociais e nos tabus atuais que a gente vive e tal. E eu acho que não somente a sociedade em si é culpada, o Estado em si é culpado, a biologia, que tudo bem, é algo que não dá para mudar, mas não somente tem esses culpados, eu também colocaria os culpados até em algumas religiões, mais especificamente o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo tem um ponto de vista mais, entre aspas, liberal, mais igualitário, do tipo, todos nós somos iguais aos olhos de Deus e todos nós somos iguais e tal. Eu não estou querendo aqui criticar o cristianismo. Só estou falando que alguns dos aspectos do cristianismo, principalmente nos últimos tempos, nos últimos séculos, do protestantismo, têm contribuindo para essa agenda, para esse status social estar longe de ser desmantelado, de continuar se mantendo, sabe? Eu acho que, querendo ou não, no fim das contas, eu não vou falar, eu vou daqui a pouco encerrar o podcast, mas, querendo ou não, eu acho que o cristianismo também foi e é utilizado para fins políticos e fins de dominação política, sabe? O cristianismo, eu acho que é algo que... Eu acho que o cristianismo só se expandiu tanto, o cristianismo só se tornou a religião predominante porque quem está por detrás do sistema impulsionou e deixou que o cristianismo se tornasse a religião predominante. Porque o cristianismo, principalmente o cristianismo na modernidade, serve aos propósitos daqueles que estão por detrás do sistema. E com isso eu não estou querendo... sabe, por mais que eu não seja comunista, marxista e pau no cu de todas as merdas, mas uma coisa eu concordo com Marx. Não completamente, mas eu concordo em princípio. A religião é o ópio do povo. E com isso não quero dizer que o povo fica alienado com a religião. Não é nesse sentido que eu concordo com Marx. Mas é simplesmente no sentido de que quem está por detrás do sistema certamente se utiliza da religião para dominar o povo. E eu não consigo pensar em nenhuma outra religião melhor para a dominação do povo, para a dominação e estagnação do povo, do que o cristianismo, sinceramente. Principalmente esse cristianismo com um viés mais liberal, sabe? De todos são iguais aos olhos de Deus, nós devemos tolerar todo mundo, aceitar pessoas diferentes, sabe? Então eu acho que quem está por detrás do sistema acaba muito frequentemente se utilizando do cristianismo para fazer toda essa merda acontecer. E se o cristianismo não fosse assim, se o cristianismo fosse, sei lá, uma religião tipo islamismo, que fosse mais extremista, entre aspas, mais masculina e menos feminina, com certeza o cristianismo não teria o número de adeptos que tem no mundo, porque o Estado e mecanismos que estão além da capacidade de vocês que estão aí me ouvindo imaginarem, o Estado e esses mecanismos não jogariam isso para as massas, ou pelo menos não deixariam que as massas consumissem isso, se o cristianismo não tivesse tanto aspectos feminizantes de uma certa forma, sabe? E não estou com isso querendo criticar o cristianismo, só estou fazendo aqui uma leve citação de algo que às vezes a gente nem imagina, mas que certamente também é utilizado a alguns propósitos para dominar socialmente, dominar homens e por aí vai. Tornar a população mais alienada, não no sentido comum da coisa, mas mais ocupada com preocupações, sabe, que no fim das contas não vão mudar porra nenhuma. E vão continuar permitindo que quem tá por detrás continue por detrás. Enfim, isso daí que eu tô falando também é só para dizer que, cara, a gente vive em todo um contexto social, estatal
histórico, às vezes também biológico, fudido, que muitas vezes que claramente defende excessivamente a mulher, saca? Não tô falando aqui que de fato a mulher não é o sexo mais fraco, de fato a mulher não precise de uma, entre aspas, proteção a mais, mas a mulher também tem seus mecanismos de defesa. Se não é pelo físico, pelo porte físico, pela força bruta, é pela conversa. Desde sempre, desde os tempos de Sansão, a mulher se utiliza do homem, se utiliza do que ela tem ao seu dispor, a lábia, vamos colocar assim, para se defender. Então eu não acho que deveria ser um comportamento, sabe, distinto. Alguém é mais indefeso do que o outro. Simplesmente o homem se utiliza de um mecanismo que muitas vezes é desincentivado e utilizado como ódio, como algo ruim, que é a violência no sentido mais comum da coisa. Não, a gente tem que resolver tudo na base do diálogo. Não, não pode ser violento. Sabe, essa educação de caráter ultraliberal, de caráter castrante, vamos colocar assim, a gente vive em todo um contexto, saca? Que faz os homens não serem homens e as mulheres muitas vezes se aproveitarem de algumas situações, de algumas leis, de algumas brechas na lei, de alguns status sociais, para basicamente fazerem o que elas quiserem, garantirem a perpetuação de si mesmas, vamos colocar assim. Como o Rollo Tomasso fala no livro, a mulher é um ser que ela é empiricamente solipsista, basicamente. Ele não fala com essas palavras, é empiricamente solipsista. Mas eu interpreto assim, como empiricamente solipsista, sabe? Ela faz aquilo, ela tem mecanismos, ela faz aquilo conscientemente ou inconscientemente, mecanismos para garantir a própria existência. Porque se ela não pode garantir na base carnal, na base da violência, ela tem que garantir na base do estatal, da lábia, às vezes, vamos colocar assim. E claro, você aí, mulher que está me escutando, não estou falando que toda mulher segue o instinto. Eu também, cara, se a gente fosse só. E é aí que eu discordo do Rollo Tomassi. Quer dizer, o que ele fala eu concordo em praticamente tudo. Mas em escala individual, em termos individuais, eu não acho que toda mulher trocaria o cara por um partido melhor, ou que todo homem trai a namorada. Eu, por exemplo, estou namorando, nunca traí ela, nem pretendo trair. E como eu disse, eu sinto isso, às vezes, sabe, de querer trepar, entre aspas, com outras fêmeas. Mas é algo que eu sei que está errado, é algo que eu já tive um acordo a mulher que eu tô, então não. Sabe, existe fator individual, é isso que eu quero dizer, existe fator individual. Então você, mulher aí que tá me ouvindo, eu não tô querendo dizer que você vai fazer isso, sabe... Até porque as coisas são como são. A moral e a ética, a biologia não liga para os nossos sentimentos. É basicamente isso, a biologia não liga para os nossos sentimentos. Então o que a gente considera como certo ou errado, ético ou não, tá dentro da lei ou não, a biologia não liga pra porra nenhuma disso. O instinto simplesmente e somente quer nutrir e realizar-se a si mesmo e foda-se, sabe? Esse lance de moral e ética é algo que concerne ao indivíduo e não à biologia. Biologia não liga para os nossos sentimentos. Então tudo isso daí que eu tô falando, e eu acho que isso daí vale principalmente para os seres menos desenvolvidos, aqueles que mais seguem a biologia, vamos colocar assim, aqueles que mais seguem o desejo carnal, fuder, 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 as massas, vamos colocar assim, que vivem imersas nesse negócio de sexo, sexo, sexo e contatinho e esse tipo de porra, eu acho que mais vale para esse tipo de ser humano na modernidade, dizendo, do que para todos. Não acho que isso daí vale para todos os machos, todas as fêmeas. Mas que há um instinto que leva a isso, para mim é incontestável. Então, por favor, não se ofendam, até porque, como eu próprio falei, eu também tenho o meu lado negro das coisas. Todo homem tem o seu lado negro das coisas. O fato é, os dois sexos, segundo a biologia, os dois sexos são filhos da puta, os dois sexos somente seguem e servem aos próprios interesses e ponto, acabou. Só que nos últimos séculos, a corda tem pendido muito mais pro lado feminino do que pro lado masculino. Essa é a grande questão. Enfim,
Eu poderia comentar mais coisas sobre o livro em si, do The Rational Male, que no fim das contas ele defende que o homem tome uma posição muito racional sobre tudo isso, que ele tenha consciência sobre tudo isso, e que ele só começa a ter relacionamento sério depois dos 30, quando ele já tiver com a vida ajeitada, e que ele fala basicamente que enquanto o homem ainda é jovem e pode se afundar, vamos colocar assim, na poligamia e tal, não necessariamente engravidar muitas fêmeas, mas sabe, seguir o instinto dele com força, basicamente. Ele aconselha todos os homens que têm menos de 30 anos girar pratos. O prato simboliza a mulher. Então, girar vários pratos. Então, aí, sabe, trepando, resumidamente, trepando com várias. Trepando e se utilizando de várias. Essas várias também se utilizam de você. Aí, às vezes, uma descobre que ela não é única, que você não quer um namoro com ela, daí ela quita. Aí você vai e coloca outro prato girando no lugar dela, sabe? É isso que essa posição, ponto de vista que o autor do texto defende. Ele defende várias outras coisas também, mas eu só peguei aqui os pontos principais que me chamaram mais atenção para comentar. Como eu já falei, caso vocês queiram uma imersão maior em tudo isso que eu estou falando e mais detalhes sobre isso, leiam aí o PDF que eu coloquei aí na descrição. E, bom, eu concordo em, sei lá, 80% do que o autor diz, mas eu acho que é alguns 20%, tem uns 20%zinho que eu falo, nem todo mundo, o clássico nem todo mundo, sabe? Porque, como eu disse, o Rolo Tomás é mais Freud, eu sou mais Jung. Então eu acredito no poder da individualidade, no poder da autoconsciência, sabe? Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu já tô cansadíssimo de falar. Ai, meu Deus do céu. Comprem os meus livros. Se gostarem do vídeo, deem joinha, favoritem. Eu não tô falando toda essa merda porque eu quero, mas só porque eu quero vender livros. Então é isso. Comprem meus livros. Até a próxima. E um recadinho. Talvez esse final de semana eu vá fazer live. Ou esse final de semana ou semana que vem. Mas de qualquer forma eu vou avisar lá na aba comunidade. Então daqui a alguns dias, quem quiser saber que horário direitinho eu vou fazer e participar, só dá lá uma olhada. Então é isso aí. Beijos, abraços. Fiquem na paz. Falou.